Muito boa tarde a todos que nos seguem aqui no Instagram do Unipex de Unimar. É uma grande felicidade dar as boas-vindas para que iniciemos a live Curiosidades sobre os Países que tratará do Canadá. Em breve, as nossas convidadas, professora Valquíria e senhora Silvia Reis, adentrarão na sala. Muito obrigado e sejam bem-vindos, e as questões poderão ser inseridas aqui no chat ao vivo. Só mais alguns instantes e nós já iniciaremos com as nossas convidadas. Boa noite, Catarina. Obrigado por vir. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Oi, Silvia. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bom? Tudo certo. Bom, estamos estamos novamente aqui, né, no Insta do Unitex Dri, porque já estivemos juntos essa semana, Silvia, falando. Inclusive, você estava conosco, falando da pesquisa, da iniciação científica, mas hoje o protagonista é o Dri. Nós vamos falar de internacionalização, especificamente vamos falar do Canadá. Nós recebemos uma aluna da psicologia, a Laura Caran, no Dicas de Intercâmbio, que ela fez, né, um intercâmbio em Vancouver, e isso acabou despertando o interesse dos nossos alunos. Daí que veio, né? Nós precisamos falar mais do Canadá. Isso. E quem pode falar do Canadá, se não Silvia Reis, que ela é diretora da Global Mission e também uma parceira aqui da Unimar, do Unipex Dri, está sempre conosco. Então é um imenso prazer recebê-la, Silvia, e muito obrigada novamente pelo aceite. Fique à vontade, Silvia. O prazer certamente é todo meu, viu, professora Valquíria, Juan? Eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer conversar com vocês. Quando vou a Marília, eu tenho que dar um pulinho aí no Unipex para dar um alô. Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível e é muito bom poder colaborar, né? Só para fazer um pouquinho da minha retrospectiva pessoal, porque o Canadá na minha vida, eu, na verdade, desenvolvi uma atividade profissional na Embaixada do Canadá durante muitos anos, muito dirigida à educação. E estou aposentada hoje, tenho a minha própria empresa de consultoria educacional, mas é um país realmente muito cativante, muito atraente para o estrangeiro, e é sempre um prazer falar desse meu segundo país, né? Mas eu fui convocada para falar um pouquinho sobre cultura, sobre educação, dar algumas dicas sobre o Canadá. Eu fiz até um roteirinho aqui, porque eu sou meio metralhadora. Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Mas então me deem o sinal para que estejamos já num tempo adequado. Quando a gente fala no Canadá, eu gosto sempre de começar a dizer o seguinte: a gente tem que pensar sempre no conceito de multiculturalidade, né? O Canadá é um país multicultural por essência, por todo o seu histórico, né? Desde o início da sua construção política, mesmo geográfica, com esse advento de várias contribuições internacionais para a formação da sua população, para a formação da sua cultura. E isso tem se mantido ao longo dos anos e ainda é uma realidade muito forte hoje. Então, algumas vezes a gente se pega perguntando: existe uma dança típica no Canadá? Não que eu saiba dizer qual é, porque as influências dessa presença internacional é tão dinâmica que isso tudo se funde com a presença da cultura canadense em si mesma, né? Então, a gente precisa também dizer que o Canadá é o segundo país em extensão territorial no mundo, depois da Rússia. Eu não sei nem como é que vai ficar depois dessa confusão, quem é maior, quem é menor, mas enfim. Mas apesar de ser extremamente grande territorialmente, tem uma população relativamente pequena, né? Os últimos números que nós temos é na faixa de 39 milhões e meio de habitantes. Mas como é que se explica essa população tão pequena num território tão grande? É claro que nós temos a parte norte do país, que tem uma limitação. Eu estou vendo até a parte norte aqui, em cima da cabeça do Juan, que é praticamente
dominada pelo gelo, por temperaturas extremamente baixas, e onde vivem praticamente só os esquimós, que nós, na verdade, chamamos de inuits, né? Inuit é na linguagem Inuktitut, que é a linguagem dos inuits, ela quer dizer o povo, né? Então, normalmente, a gente não usa a palavra esquimó, usa inuits, e eles são realmente a população daquela parte norte do Canadá, onde estão posicionados os 3 territórios, né? Então, o Canadá tem 10 províncias e 3 territórios. Nós não chamamos de estados, né? Províncias seria o sinônimo dos estados brasileiros. E esses territórios são territórios que ficam ao norte, mas extremamente frios, belíssimos em termos de belezas naturais, mas pouco viáveis para uma residência permanente, né? Então, sabemos também que o Canadá tem 2 línguas oficiais, que é o inglês e o francês. A anglofonia ela é muito mais abrangente, ela atinge mais de 70% da população. E a francofonia ela fica mais ou menos restrita às províncias de Quebec e de New Brunswick, onde há uma predominância francesa, apesar de que, logicamente, as pessoas que trabalham no governo federal precisam, de alguma forma, ter a habilidade nas 2 línguas, né? É claro que, voltando à questão do multiculturalismo, existe um volume imenso de outras línguas sendo faladas no Brasil. Apenas como curiosidade, durante muitos anos, Toronto teve a maior população portuguesa fora de Portugal. Existem bairros onde só se fala português de Portugal, Açores, enfim, da região, mas essa é uma característica interessante. Então, voltando para o nosso painel geral, o Canadá, eu poderia dizer também que é um país que preza muito os seus recursos e as suas belezas naturais. É um país que tem 10% das florestas do mundo e o maior número de lagos, se comparado a qualquer outro país. São 563 lagos, mas eles atingem mais de 100 quilômetros de extensão. Então, é um país muito rico em recursos naturais e preza muito o seu meio ambiente, preza muito a preservação. Então, eles são realmente um exemplo para todos nós, né? Falando novamente sobre a questão do número de habitantes, sempre surge a pergunta, mas onde vivem essas pessoas? É claro que elas vivem sempre, predominantemente naquela faixa, na divisa com os Estados Unidos, né? Onde o tempo é a temperatura é um pouquinho mais quente, e se dividem ao longo de toda aquela linha divisória ali, e também lá no lado oeste, em algumas ilhas, né? Victoria, por exemplo, é uma ilha, é a capital da Colômbia Britânica, ao contrário de Vancouver, que muitos pensam ser a capital da província. Então, nós temos 2 cidades que se destacam em termos de população, que seria Toronto, que é a maior cidade canadense, na grande Toronto teria mais de 5 milhões de habitantes, pequena se comparada a muitas das nossas cidades, né? E do outro lado, na costa oeste, Vancouver, que tem na faixa de 3 milhões de habitantes, que são realmente 2 cidades muito pujantes em toda a sua estrutura de tecnologia, de empregabilidade, são realmente cidades muito, muito ativas. No caso da costa oeste de Vancouver, há uma presença oriental muito forte, né? Ali a entrada dos países orientais, e se vê, a gente sente muito fortemente essa presença de chineses, japoneses, enfim, naquela região, se bem que estão, na verdade, espalhados por todo o país, né? O Canadá é um país fundamentalmente de imigrantes, né? Formado por imigrantes. Nós podemos dizer com assertividade que 20% da população hoje é de imigrantes, tá? Em vários estágios do processo de cidadania, né? Porque você não adquire a cidadania
quando você é aceito no Canadá como residente. Você primeiro é um residente permanente, depois de um certo tempo e atendidas algumas exigências, é que você pode solicitar a sua cidadania e ter efetivamente um passaporte canadense. Então, 20% no universo de 39 milhões de pessoas é bastante significativo e a presença brasileira tem sido cada vez maior, né? Como é um país que acolhe imigrantes de todo mundo, há uma altíssima demanda de brasileiros que têm buscado o Canadá como um destino para estudos e posterior residência com as suas respectivas famílias. Esse é um trabalho, inclusive, que a nossa empresa faz. O Canadá tem cerca de 70 programas diferentes de imigração, né? Investidores, profissionais qualificados, o nosso trabalho no escritório da Global Mission é uma das modalidades por educação, né? Que você entra para fazer um programa universitário de mínimo de 1 ano e você pode, então, fazer essa trajetória de residência permanente. Por que o Canadá recebe tantos imigrantes? Que é uma outra pergunta que sempre surge. As duas situações mais comuns para explicarmos isso é, primeiro, a baixa natalidade. O país tem uma baixíssima natalidade e tem uma demanda altíssima de mão de obra. Então, essa necessidade não é só um goodwill de receber os estrangeiros, mas uma necessidade interna de acomodar as suas próprias demandas empregatícias, etc. Tá? O Canadá tem uma classe média bastante linear, né? Nós não temos a famosa pirâmide com muita gente aqui, pouquíssima gente lá, estão todos mais ou menos na linha central. É um país que não tem... os níveis salariais são muito uniformes também. O salário mínimo canadense hoje é de 15 dólares e 50 centavos por hora trabalhada, tá? Normalmente as pessoas não têm um salário mensal, como nós temos aqui. Eles têm um salário hora, né? Esses 15,50 que eu menciono, eles podem ter oscilações entre as províncias que são totalmente autônomas para legislar sobre isso. Mas efetivamente, se nós considerarmos que o dólar hoje está na faixa de 3 dólares e 95, é um valor bem significativo para a remuneração por hora. Lembrando, no entanto, que é um país caro, né? É um país que tem outras exigências que nós, por exemplo, não temos no Brasil. Não precisamos trocar os pneus dos nossos carros no período do inverno, porque não temos essa necessidade. Não temos a necessidade de ter um segundo guarda-roupa na época do inverno, como eles têm. Então, são situações que deixam o custo de vida um pouquinho mais caro, né? Tocando um pouquinho na... Posso continuar? Estou indo claro, bem? Tá bom. Por favor, Silvia. Em termos da educação canadense, o Canadá certamente tem um nível educacional extremamente avançado, praticamente não existe analfabetismo, a grande maioria das pessoas faz pelo menos um período de 2 a 3 anos numa faculdade, e o ensino é gratuito até o final do ensino médio. Tá? Não há nenhum custo. É claro que existem escolas particulares, escolas privadas, mas o ensino é gratuito até o final do ensino médio. E todas as faculdades e todas as universidades são pagas, tá? Pelo canadense ou pelo estrangeiro. É claro que o canadense ele tem um subsídio governamental. Então, o que o canadense paga é muito menos do que o estrangeiro paga. O Canadá chegou a um ponto de que ele tem uma oferta de vagas universitárias muito maior do que ele pode absorver com a sua própria clientela doméstica, que nós chamamos de domésticos. Então, eles oferecem isso para o estrangeiro e acolhem os estrangeiros para estudar no país. Então, a média de um programa universitário que custaria para o estrangeiro entre 15 e 20 mil dólares canadenses, vai custar para o canadense, o estudante canadense, entre 4 e 7 mil dólares. E é claro que ele tem subsídios,
que são coisas parecidas com o nosso... Me esqueci o nome agora. Esse subsídio governamental que existe no Brasil também. É um empréstimo, que é um empréstimo. O FIES. Isso, o FIES. Não, é um FIES canadense, mas é um FIES que pode ser utilizado pelos estudantes canadenses. Então, essa clientela internacional tem sido extremamente importante para a economia canadense, né? Porque não só esses estudantes internacionais pagam pelos seus estudos, mas eles também têm toda uma despesa, né, que é feita no país. E a eles é concedida a prerrogativa de trabalhar também. Logo, no início do curso, eles podem trabalhar 20 horas por semana durante as aulas e 40 horas durante as férias. E isso ajuda bastante nas despesas do estudante internacional. Agora, excepcionalmente, durante a pandemia, isso foi liberado completamente. Os estudantes internacionais podem trabalhar livremente quantas horas conseguirem, né? No Canadá não existe como no Brasil, na maioria dos cursos, um rigor de horários, né? Aqui você vai para a aula de 7h30 a 1h da tarde, por exemplo, né? No Canadá, não. Você não tem um horário fixo de aulas. Você pode ter aula à noite hoje, nenhuma aula amanhã, o dia inteiro no próximo dia. Então, assim, isso torna um pouquinho difícil para o estudante ter um emprego formal de 9 a 5, por exemplo. A gente sempre brinca de from 9 till 5. Mas ele pode trabalhar à noite, ele pode trabalhar nos finais de semana. E existem muitos trabalhos avulsos que podem ser contemplados para esses casos, né? Vamos ver aqui outra coisa bastante interessante sobre educação que eu preciso mencionar. O Canadá tem um sistema bastante diferente do nosso, né? O Canadá inteiro tem cerca de 100 universidades somente, mas tem centenas de colleges, que são as faculdades profissionalizantes, né? Que visam treinar o estudante, deixá-lo apto para o mercado de trabalho. Eu sei que no Brasil a maioria dos cursos tem 1 ou 2 anos, não é? Algo assim. No Canadá você pode fazer um programa de 1 ano, que seria o Certificate. Você pode fazer um de 2 anos, que seria o Diploma. Você pode fazer de 3 anos, que seria o Advanced Diploma. E você pode fazer o de 4 anos, que seria o bacharelado normal. E você também tem nessas instituições os programas de pós-graduação. Você não tem mestrado, não tem doutorado, que é um atributo para as universidades, mas você tem, inclusive, programas de pós-graduação. Então, é uma dinâmica bem diferente da nossa. São programas que, na maioria das vezes, têm o que nós chamamos de co-ops, ou seja, você tem que ter um trabalho, uma experiência profissional durante o curso, para lhe capacitar mais para essa atividade quando você sair. E cursos muito interessantes, né? A variedade de cursos no Canadá é impressionante. Para você ser um mecânico, você faz 2 anos de faculdade. Para você ser um pedreiro, você faz 2 anos de faculdade, né? Então, todas essas profissões mais informais, que são aqui no Brasil, os treinamentos oferecidos pelo SESI, SENAC, instituições como estas, no Canadá você vai para a faculdade. É bem interessante quando você visita as instituições, você entra no departamento de construção civil, o pessoal está levantando uma parede de tijolo, está fazendo uma instalação hidráulica. Então, é uma dinâmica bem diferente, mas com uma capacitação diferenciada que dá a esse alunado e aos futuros profissionais um treinamento bastante relevante, né? Vamos lá, falar um pouquinho agora das curiosidades. Eu não vou entrar no aspecto político do país, mas ele é um país parlamentarista, né? Não existe um presidente da República, mas existe um primeiro-ministro, que atualmente se chama Justin Trudeau, que é filho do legendário primeiro-ministro Jean-Pierre Trudeau, já falecido. E os primeiros ministros são pessoas eleitas pelo parlamento e são os líderes
do partido que tenha maior assentos no parlamento. Então, esse é o procedimento para chegar a primeiro-ministro. E o Canadá tem também, historicamente, um vínculo muito forte com a Inglaterra, né? Então, existe no Canadá um governador geral, ou uma governadora geral, que representa a coroa britânica no Canadá. Então, se reporta, no caso agora, ao rei Charles, mas tem dentro do país uma função absolutamente simbólica, né? Não tem nenhuma função executiva. Então, é uma pessoa que viaja representando o país, participa de eventos internacionais de relevância, mas não se posiciona, diríamos assim, em questões políticas, econômicas, etc. E uma coisa super interessante é que a atual governadora-geral é uma indígena inuit. Então, é a primeira indígena da história do Canadá a ser nomeada governadora-geral. Ela se chama Mary Simon. Então, ela não só traz essa contextualização do desejo do Canadá de acolher todos os povos, né? Mas de homenagear essa população do norte do Canadá que muito contribuiu, né? Inclusive artisticamente, para a cultura canadense. Os inuits têm mensagens artísticas interessantíssimas e que viajam, inclusive, o mundo inteiro para representar o Canadá. Então, esse simbolismo de ter uma indígena inuit como governadora geral é algo que a gente aprecia muito, né? É bem interessante. Nesse aspecto, eu acho que a gente pode mencionar que a abertura do Canadá para esse entendimento internacional é bem interessante, né? A gente acabou de ver agora a reunião do G7, eu não quero, lógico, fazer nenhum tipo de comentário além desse, mas a presença canadense nos fóruns internacionais é sempre muito forte, muito positiva, mas de muita harmonia, né? O Canadá é um país harmônico por natureza. Então, não tem inimigos internacionais relevantes e procura sempre trabalhar esse consenso humanitário de uma forma muito adequada e alcançar resultados positivos nas suas demandas nos fóruns internacionais, né? Seguindo a minha listinha, eu prometo parar daqui a pouquinho para acolher as perguntas de vocês. Curiosidades, né? Eu acho que era um aspecto também que a gente poderia mencionar. Eu não sei quantos de vocês sabem que o Canadá tem grandes artistas de renome internacional muito conhecidos no Brasil e que as pessoas normalmente não sabem que são canadenses, né? Eu podia mencionar Céline Dion, que lamentavelmente agora está com uma situação de saúde lamentável, né? Muito difícil. O Justin Bieber, que também é canadense. A gente gosta dele quando ele é comportado. Quando ele não é comportado, a gente não gosta muito dele. Neil Young, que é um cantor pop já de uma geração um pouquinho anterior, mas que também é muito conhecido. O Shawn Mendes, que a geração atual todo mundo conhece. Alanis Morissette, né? E o Canadá tem também uma riqueza muito grande na área do jazz, né? Um dos maiores pianistas, instrumentistas de jazz do mundo foi o Oscar Peterson, já falecido, tive o grande prazer de conhecê-lo e que representava o país em nível mundial. O cinema também é algo extremamente relevante. O Canadá tem um histórico fantástico na área de animação, né? É um país precursor do cinema de animação do mundo inteiro, inclusive colaborou fortemente com o Brasil quando o Brasil instalou o seu Centro Técnico Audiovisual.
O Canadá forneceu todos os equipamentos para mixagem, edição de filmes no Brasil e levou muitos cineastas brasileiros para serem treinados no National Film Board, que é a grande instituição que fica em Montreal e que produz cinema de animação. Então, todo o pessoal da área de comunicação certamente conhece Norman McLaren, que foi o precursor de tudo isso, e muitos desses filmes estão rodando o mundo. Aqui no Brasil, aquele festival Animamundi, todos os coordenadores do Animamundi foram treinados efetivamente no Canadá. Então, eles têm repercutido esse conhecimento muito grande no Brasil, né? E curiosidades, o que o canadense não faz? O canadense não entra dentro de casa de sapato. Nenhum canadense praticamente entra dentro de casa de sapato. Sempre um tapetinho na porta para você deixar o seu sapatinho e colocar o seu chinelo para transitar dentro da casa. São, assim, hábitos que vieram ao longo dos tempos e hoje são muito rigorosos. Então, eu sempre me preocupo quando eu vou fazer as orientações dos nossos alunos que viajam ao Canadá. Não esquece de levar um chinelinho para botar na porta, porque você vai precisar usar, né? E outra coisa que já tem no Brasil, a gente já consegue adquirir aqui, é o famoso maple syrup, né? Que é um mel produzido das árvores do maple, que tem essa folha, né? Que tem 11 pontas e que produz esse mel maravilhoso que se chama maple syrup, tá? E essa folha de maple é que deu origem à bandeira do Canadá. Então, a bandeira do Canadá tem no seu centro essa folha que representa as grandes plantações dessa árvore. Na verdade, ela só existe no Canadá e no norte dos Estados Unidos, e dela se extrai o maple syrup. Faz-se um corte no tronco, que jorra uma seiva, bem parecido com a borracha, tá? E a partir dessa seiva eles produzem esse mel, que é extremamente saboroso. Por coincidência, esse vidro tem o recorte da folha também, né? Ele é um mel bem fluido, que a gente utiliza para salada de frutas, para panquecas, que é uma receita bem característica do Canadá, colocar no sorvete. Existe, inclusive, sorvete de maple syrup. A gente consegue encontrar no Brasil, apesar de não ser muito fácil e não ser muito barato, né? Eu vou terminar minha fala lembrando para vocês que o Canadá também é muito rico nos esportes, né? Uma presença permanente nas Olimpíadas. E esse aqui é o mascote dos Raptors, que é o time de basquete de Toronto, Ontário, que foi campeão mundial há 2 anos atrás. Então, nos estádios, a gente vai acompanhado do mascote para torcer de verdade pelo time campeão. Tá bom? Foi um prazer enorme. Agora eu abro a perguntas. Fiquem à vontade para me perguntar alguma coisa que eu possa responder. Foi muito bom, Silvia. Muito obrigada mesmo. Curiosidades aí fantásticas do Canadá. Nós temos questões aqui no chat que o Juan vai colocar. Só uma duvidazinha. Você falou das panquecas, não é isso? Tem algum outro prato típico do Canadá? Esse horário, Silvia, vamos, né? Isso, a panqueca certamente é um delas, mas existe uma receita também que é oriunda do Quebec, que se chama poutine, tá? Poutine é como se fosse uma pequena caçarola, tá? Com carne. Eles fazem carne moída de porco, de gado, tudo moído junto. Então, eles colocam aquilo ali dentro dessa cumbuca, batata frita, imagine, muito queijo, inclusive o queijo cheddar. E aquilo vai... A Catarina está com vontade de ir para o Canadá. E aquilo vai para o forno. É um prato delicioso e bem típico da região do Quebec. No Quebec, inclusive, que é onde se produz a maior parte do maple syrup,
Existem restaurantes que todos os pratos levam maple syrup. Mesmo os pratos salgados têm algum componente de maple syrup. Então, é uma experiência interessante. Não é algo que a gente vai comer todo dia, mas é uma coisa muito interessante para se experimentar pelo menos uma vez se forem ao Canadá. Olha só, com certeza, Silvia. Juan, você tem questões aí? Temos sim, né? Obrigado mais uma vez, Dona Silvia, pelas exposições. E ó, a Catarina perguntou lá no início. A senhora sabe quais os principais trabalhos realizados pelos brasileiros no Canadá, mais voltados para a tecnologia? Olha, a tecnologia certamente hoje é o carro-chefe do Canadá. Aliás, acho que deve ser em todo mundo, né? Imagino. Mas existe uma falta enorme de pessoas da área de tecnologia em todos os setores do Canadá. Então, a empregabilidade é praticamente absoluta e imediata, tá? Enquanto outras áreas ou cidadãos canadenses ou imigrantes, as pessoas demoram para se adequar, relações públicas, administração, enfim, qualquer uma das outras áreas, a parte de tecnologia é absolutamente bem-vinda, viu? Então, toda a parte de computação, de biotecnologia, todo esse pessoal certamente é bem-vindo e consegue empregos, inclusive com salários muito expressivos. Silvia, você comentou do FIES canadense, né? Algo próximo, né, ao nosso FIES. Há algum programa também parecido com o ProUni, ou direcionado mais para o ProUni, o nosso ProUni, em gratuidade? Para você que eu conheço pouco sobre o ProUni. Não conheço muito sobre o programa. Na verdade, todos os estudantes canadenses podem recorrer ao apoio governamental. Você tem dois caminhos. Você tem o governamental Canadá e você tem o governamental província. São dois instrumentos que podem ser utilizados para ajudar na sua escolaridade em nível superior. Tá? Eu não teria como dizer para você como funciona, as modalidades, as condições de retorno financeiro, mas eu diria que muitos canadenses, eu diria que pelo menos 80% dos alunos canadenses recorrem a estes meios. Nossa, excelente, excelente. Percentual. Juan? Estou um pouco congestionado aqui, né? Mas tem mais uma pergunta, Dona Silvia. Sim. Temos tempo para mais uma, Juan. Em relação ao inglês, como que a senhora apontaria as principais diferenças do inglês canadense? O diferencial, ó, eu quero estudar inglês, por que eu devo eleger então o Canadá? O que a senhora daria de sugestão? É muito interessante. O inglês canadense, ao contrário do francês, o inglês é muito parecido com o inglês estadunidense, tá? Não tem aqueles fortes sotaques britânicos nem australianos. Então, acho que aquela proximidade com os Estados Unidos, o inglês é muito fácil, muito simples de ser entendido. O francês, por outro lado, nós chamamos até o francês de quebecoise, que é um francês do Quebec. E muitas vezes, mesmo você tendo habilidade na língua francesa, você não consegue entender. Que é o que acontece muito na Austrália, né? A gente conversa com um australiano e tem a sensação de que não sabe falar inglês, porque o sotaque é muito pesado. Algumas palavras são, inclusive, diferentes do inglês corrente que a gente conhece. Então, no caso do francês, certamente há uma diferença grande. Mas no caso do inglês, eu acho que é uma destinação extremamente agradável para o aprendizado. É um lugar extremamente seguro para as pessoas viajarem, mesmo adolescentes que queiram ter essa experiência, eles se sentirão muito seguros no país, que tem uma qualidade de vida muito grande, um respeito ao outro, né? Eu acho que essa condição do Canadá ter acolhido tantos estrangeiros sempre, deu a eles uma receptividade ao outro muito grande, né? Então, a gente se sente como um deles quando você está lá. Você não se sente como um estrangeiro, né? Então, nós temos, inclusive no escritório, trabalhado muito
nesse aspecto do envio de estudantes de todas as idades para estudar inglês no Canadá. Nós temos uma variedade imensa de opções e eu vou aproveitar, lógico, esse nosso encontro para divulgar a bolsa de inglês que está sendo oferecida à Unimar, para os alunos, docentes também, me parece, funcionários, né? Oferecida pela English School Canada, que é uma escola de inglês em Toronto, muito conhecida, bastante antiga, que tem um trabalho excelente de ensino da língua inglesa e que está oferecendo, então, uma bolsa de 4 semanas online, noturna. Então, isso facilita para todo mundo poder ter atividade durante o dia e fazer o curso à noite. A Unimar começou a divulgação hoje, procurem o Unipex para ter as informações todas. E eu estou ansiosa para saber quem vai ganhar essa bolsa, porque realmente é uma oportunidade ímpar. É um programa com uma carga horária alta, de mais de 22 horas por semana. Então, dá uma alavancagem extremamente significativa na língua inglesa. Então, eu convido todo mundo para se inscrever. Que ótimo! Estávamos aguardando aqui o final para essa notícia aí que a Silvia nos trouxe. Nós já estamos com o edital aberto no site da universidade. Consultem o site para saber mais detalhes, como participar do processo seletivo para essa bolsa de inglês. Silvia, teremos que encerrar, mas foi uma delícia a nossa conversa. Muito bom receber você sempre, presencialmente, online. Estamos sempre aqui de portas abertas para receber a Silvia Reis, parceira, sempre nossa parceira aqui do Unipex. É muito grande. A Unimar, você sabe que mora no meu coração por diversas razões e é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu e vivenciou ao longo da vida e trazer esse bate-papo tão gostoso com vocês. Viu? Obrigada, Silvia. Eu vou passar para o Juan, mas antes agradeço também quem está conosco aqui pelo Instagram. Muito obrigada. Outras informações, nos procurem. Estamos aqui no Unipex, das 8 às 22 horas, e será um prazer recebê-los. Muito obrigada. Juan, por favor. Mais uma vez, obrigado, dona Sil, por essa oportunidade cultural. E também ressaltamos o convite para os alunos aqui que já estão perguntando, a live vai continuar? Infelizmente temos que encerrar, mas por favor, envie mensagem para nós, para a dona Silvia, que a gente vai ter o prazer em sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada a todos, um abraço. Obrigada a todos que nos acompanharam. Tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau.